E antes de tudo, já vai lá, se inscreve no canal, ativa as notificações e já curte aqui, pô. Porque vai ser legal essa entrevista. E faz vai lá. isso. Faz Começa. isso que é de graça. Agora continua, vai. Agora vamos pro vídeo. Agora, nesse momento, Ah. muitas pessoas estão falando, é hora de comprar fundo imobiliário ou não? Na sua visão, Baroni, é hora para quem pode, né, para quem gosta de comprar fundos imobiliários? Uma dose um pouco mais homeopática. Porque eu ainda acredito que você tem muitos fundos que estão baratos. Foi o que a gente colocou no relatório aí, que foi para os assinantes Principalmente recentemente. tijolo, né, Baroni? Exatamente. Aquele tijolo grande, bem instalado, que tem lucro de sobra, reserva de lucro, mesmo no pior cenário, a vida dele vai seguir. Então, e ele está com um desconto, ele está ainda com um yield muito atrativo. Então, o problema é que o mercado cria um risco sistêmico. Mas quando você granula melhor, modula melhor, fundo a fundo, tipo a tipo, você vê que quem tem uma carteira com fundos... Por isso que foi o começo do nosso papo, eu falei para os iniciantes ficarem mais próximos daqueles mais conservadores, daqueles que têm uma história... Lembra dessa minha história? Sim. Porque para eles ia dar esse susto, mas não ia atingir de fato, entendeu? Agora o fundo de CRI vai ser mais sensível. Então eu diria que hoje, se você vai para os tijolos maiores, mais bem posicionados, num cenário pior, funcionaria. Então a minha orientação é mais por essa linha. Agora, doses mais homeopáticas. Vou fazer uma conta aqui de padeiro. Você queria comprar 1.000? Não compra 1.000 de uma vez. Daqui 15 dias a gente vai ter talvez alguma outra decisão. Como eu disse, não sei quando o podcast vai pro ar, às vezes quando for pro ar até saiu a decisão. Mas aí, de repente, pode ter um novo entendimento, etc. A gente vai ter juros, né? Subindo, ainda deve chegar mais perto de 12. Então, eu não acho que é motivo para pressa, respondendo objetivamente para quem nos ouve. Eu acho que é motivo para continuar numa dose um pouco mais homeopática, mas continuar. Parar, eu acho que não. Agora, Baroni, a questão do Fiagro, que você citou, conta um pouquinho o que é esse Fiagro e qual a sua expectativa para essa classe nova que está chegando. Esse eu vou ser bem sintético, tá? A gente está até, inclusive, tentando achar um analista de Fiagro, mas como o produto é muito novo, não é fácil para a gente colocar lá no time da Suno. O que eu quero dizer para todo mundo, o Fiagro, ele está nascendo de trás para frente, né? Ele está nascendo com viés mais de crédito do que... Vamos comparar com o fundo imobiliário. Ele tá nascendo... o fundo imobiliário, ele nasce no tijolo. E depois que vem os fundos de crédito. O Fiagro está nascendo ao contrário. Ele está nascendo mais no crédito e menos na terra propriamente dita. E quando a gente fala de crédito, principalmente no agro, você fica muito no limite do bom para o mau crédito. Então, eu diria para as pessoas irem, de novo, não olhando só para o retorno. Tá? Porque eu acho que muitos gestores, eles vão ter que, com o tempo, muito recente ainda, mostrar de fato o seu DNA, que tipo de crédito que você gosta de tomar. Então, eu diria que você tem que ser duplamente conservador nesse caso, porque é crédito. Tá? Então, essa é a dica que eu dou para todo mundo aí. Agora, mas vai crescer muito, viu? Vai crescer muito. Não, o agro só se fala nisso, né? Eu tava lendo os jornais essa semana, o agro, eles estão falando muito que o agro, assim, eles estão otimistas. Uhum. As próprias pessoas que lidam com o agro estão muito otimistas. Uhum. Agora, o que eu vejo muito? Por exemplo, indicadores fundamentalistas. Claro, os analistas avaliam como um todo, mas é muito falado do P sobre VP. Uhum. Então, esse o que eu queria saber? É o melhor indicador? E quando a gente sabe que o PVP está indicando que o fundo está barato, tem um número exato? Vamos lá. Quando você está falando de ativos líquidos, o PVP tem uma importância maior. O que isso quer dizer? Fundos de CRI, FOFs, o PVP tem uma importância, um peso maior na decisão. Ele não é único, mas ele tem um peso maior. Porque você tem uma fidelidade muito maior na precificação do VP. Né? Você tem o P na tela e o VP é mais fidedigno. Quando você está falando de tijolo, cuidado, cautela. Por quê? Porque você pode ter um VP que vai oscilar muito no fechamento do ano. Você pode ter um VP que explode, você pode ter um VP que despenca. Quanto vai valer o seu apartamento daqui a um mês, daqui a um ano, quando vai ter a próxima reavaliação patrimonial? Dependendo, perto da sua casa está construindo um shopping center, você vai ficar super bem valorizada, ou ao contrário, estão passando um viaduto na janela do seu prédio lá. Estou dando um exemplo bem agressivo aqui, para mostrar que pode desvalorizar muito. Então, cautela para olhar o VP. Eu acho que, de novo, indicador indica, mas não deve ser usado como ponto de decisão. Escola de ações, os múltiplos, análise de múltiplos, elas já dizem muita coisa. Em fundo imobiliário não é bem assim. Um bom papo, uma boa conversa profunda com o gestor, para mim, diz muito mais do que qualquer tipo de indicador. Muito mais. Muito mais. Né? Porque muita gente pergunta para mim,
Mas o PVP tá em 1,07, 1,08, então fica claro aqui que não é. Para o professor não é isso, que tem que se avaliar todo um contexto, né? O administrador. Investir né? em fundo imobiliário não é matricial, é transversal. Porque se fosse matricial, esse, então esse é o melhor, eu vou comprar aquilo. Não é matricial. Lembra daquela historinha que eu falei? Da quantidade de ativos, você vai tabulando isso tudo. Aí o que eu falei que é a grande pontual? Conversa com o gestor, você começa a entender a cabeça, o perfil da gestora, o perfil de investimentos, o tipo de coisa que ele gosta de fazer. E aí você vai aprofundando. Então, é uma decisão muito mais profunda. O indicador é para te chamar a atenção. Esse carro faz 11 km por litro. Opa! Me chamou a atenção. Vamos derivar mais. Entendeu? Esse você carro... vai estudando, Aí, aprofundando cada vez aí mais. você vai aprofundando. Então, o indicador, ele dá esse ponto de partida. Entendeu? Foi a nossa história. Tem gente que olha o yield, que é outro indicador. Sim. Tem gente que olha só o PVP, o cara olha lá, tá 0,80, pô, tá bom. super barato. Vamos. Mas é um bom fundo, tem bons ativos, são bem localizados, Não, a vacância é interessante. Agora eu vou colocar uma coisa na minhoca na cabeça das pessoas. Tem fundo, por exemplo, que historicamente ele negocia com ágio. Então, e é excelente. O IRDM. O IRDM é um deles, por exemplo. A HGLG é outro deles. Então, aí o que acontece o problema? Você fica esperando, e a coisa não chega, não vira. E tem outros que negociam historicamente com deságio, porque a percepção de valor é sempre inferior. Ou seja, eu sempre vou querer comprá-lo com desconto, porque a percepção de valor dele é menor. Então, veja, Carol, por isso que é fantástico, não é uma ciência puramente exata. Sim. Então, se você não derivar mais, se você não realmente descer um pouco mais na análise, você vai ficar sempre nessa superficialidade, e aí é onde o iniciante vai ficar sempre iniciante. E aí ele vai ficar mais sensível. Pode olhar. As pessoas acabam ficando mais sensíveis a todos os acontecimentos no fundo dela. Qualquer movimento do fundo dela é motivo de preocupação. Sim. Justamente por quê? Porque a análise foi rasa. Aí a insegurança aumenta. Sim.